Dengue induz a expressão da INOS e síntese de óxido nítrico nas plaquetas através do receptor de L1. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que afeta principalmente países tropicais e subtropicais, alcançando atualmente mais de 400 milhões de infecções por ano. O vírus causador da dengue possui 4 sorotipos diferentes, e a doença pode variar da dengue branda à dengue grave. No curso clínico da doença, inicia-se uma fase febril e, após a queda da viremia e baixa da temperatura, a doença evolui para a fase crítica, onde podem ou não serem apresentados sinais de alarme, indicando possível desenvolvimento para a dengue grave. É característica uma intensa atividade inflamatória, com ativação das células imunes e alta produção de citocinas e mediadores inflamatórios, resultando na queda da contagem de plaquetas e aumento de hematócrito, causado pela maior permeabilidade vascular. Da fase crítica, a doença pode evoluir para um quadro grave com casos de hemorragia e comprometimento de alguns órgãos, podendo ser fatal. Caso o quadro inflamatório seja revertido, o paciente apresenta uma fase de recuperação clínica com a normalização do número de plaquetas e reabsorção do plasma extravasado. O óxido nítrico é uma molécula sinalizadora produzida pelas enzimas NO-sintases e é um mediador inflamatório que pode atuar como vasodilatador e inibidor da agregação plaquetária. Sabe-se que nos pacientes com dengue, os níveis séricos de óxido nítrico estão aumentados e, com seus efeitos nas plaquetas e nos vasos sanguíneos, pode ser um fator importante contribuinte para o desenvolvimento da dengue grave. As plaquetas são células conhecidas pela sua importância nos processos de agregação e manutenção da homeostasia, mas além disso, as plaquetas possuem papel relevante no desenvolvimento da resposta imune, com o reconhecimento de patógenos e produção de citocinas e mediadores inflamatórios. As plaquetas podem ser infectadas pelo vírus da dengue e sabe-se que as plaquetas podem contribuir com o aumento do óxido nítrico, já que apresentam maior atividade das enzimas NO-sintase. No entanto, os mecanismos envolvidos na indução da produção de óxido nítrico nas plaquetas durante a dengue não é totalmente esclarecido. Nosso objetivo foi avaliar a expressão da INOS e a produção de óxido nítrico pelas plaquetas durante a dengue e investigar o mecanismo envolvido nesse processo. Durante nosso estudo, nós avaliamos a expressão da INOS por Western blot, ou marcação intracelular e citometria de fluxo, e a produção de óxido nítrico pela quantificação de nitrito através do teste de Gris, em plaquetas de pacientes com dengue ou plaquetas saudáveis estimuladas ou infectadas com vírus da dengue in vitro. Primeiramente, nós quisemos confirmar o aumento do óxido nítrico produzido pelas plaquetas nos pacientes com dengue e demonstrar o aumento especificamente da NO-sintase induzida, a INOS, nas plaquetas desses pacientes. Para isso, nós isolamos plaquetas de pacientes com dengue de voluntários saudáveis ou dos mesmos pacientes após a recuperação, e observamos que a produção de óxido nítrico e expressão da INOS estavam aumentadas nas plaquetas isoladas de pacientes comparado aos controles saudáveis. Depois, nós avaliamos se algum fator do plasma dos pacientes era responsável pela indução da INOS nas plaquetas. Para isso, nós isolamos plaquetas de voluntários saudáveis e incubamos com plasma de pacientes de dengue branda e dengue grave, em diferentes concentrações, e analisamos a expressão da INOS. Nós observamos que, em maior concentração, o plasma dos pacientes foi capaz de induzir a expressão da INOS nas plaquetas, diferente das plaquetas incubadas com plasma heterólogo controle. Diferentes citocinas pró-inflamatórias estão presentes no plasma de pacientes com dengue, que sabemos serem capazes de ativar a INOS e a produção do óxido nítrico. Como diversos estudos demonstram que as plaquetas expressam o receptor de IL-1 e respondem fortemente a IL-1-beta, nós avaliamos se dentre as respostas plaquetárias desencadeadas pela IL-1-beta estava um aumento da expressão da INOS e secreção do óxido nítrico. Para isso, nós isolamos plaquetas de voluntários saudáveis e incubamos com diferentes doses de IL-1-beta recombinante humana e analisamos a presença de nitrito no sobrenadante das plaquetas. Nós observamos que nas concentrações de 100 e 1000 picogramas por ml, a IL-1-beta foi capaz de induzir a produção de óxido nítrico. Nós também analisamos a expressão da INOS, para isso permeabilizamos as células isoladas e fizemos uma marcação intracelular para a INOS, e também observamos a expressão da INOS aumentada com o estímulo da IL-1-beta a 1000 picogramas por ml. Para verificar se a infecção com o vírus da dengue in vitro replica o perfil observado nos pacientes, nós incubamos plaquetas isoladas de voluntários saudáveis com DENV2 e também analisamos a expressão da INOS e produção de óxido nítrico, observando um aumento com a infecção. Por fim, sabe-se que as plaquetas infectadas pelo dengue secretam IL-1-beta,
Então, para avaliar a hipótese de que o aumento da expressão da INOS e a produção de óxido nítrico nas plaquetas durante a infecção com o vírus da dengue envolve uma ossa autócrina e a sinalização do receptor de IL-1, nós infectamos plaquetas in vitro na presença ou não do antagonista do IL-1R e observamos que o bloqueio do receptor evitou o aumento da expressão da INOS induzida pela infecção. Identificamos a mesma tendência na análise da síntese do NO. Concluindo, nossos dados demonstram que plaquetas de pacientes com dengue ou plaquetas infectadas in vitro têm aumento da expressão da INOS e da produção de óxido nítrico, mediadores do plasma de pacientes são capazes de induzir o aumento da INOS, e o vírus da dengue e a IL-1-beta induzem a expressão da INOS e produção de óxido nítrico dependendo do receptor de IL-1, sugerindo uma alça autócrina.